Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Wilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Quero desejar a todos vocês aí da região sul de Minas um feliz 2019 com a bênção, com a graça, com a misericórdia, com a proteção, né? Lá em Provérbios 16:3 diz assim, que nós devemos consagrar tudo ao Senhor para que os nossos projetos, nossos planos possam ser bem-sucedidos. Então, nós estamos aqui na igreja, sede do Avivamento para as Nações. Temos 12 primeiros dias, do ano. Já começamos aí um culto da virada, na presença do Senhor. Foi assim momentos maravilhosos, onde nós podemos ali terminar um ano, aos pés de Jesus e começar o outro ano aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai nos dar vitória, é Ele que vai nos dar graça, é Ele que vai nos dar força. E também já começamos aí no primeiro dia, e cada dia para o mês de 2019, e esse ano nós estamos trabalhando no livro de Joel, o ano da restituição, e nós vamos estar falando alguma coisa para você com relação a esse ano da restituição, mas antes você vai acompanhar, dentro dessa campanha que nós fazemos dos 12 dias, alguns irmãos que se colocam ali para dar o testemunho, o que está acontecendo com ele, qual a expectativa do culto. Então, você vai estar acompanhando e logo em seguida nós retornaremos e iremos falar aqui do livro de Joel, capítulo 1. Amém, meu amado? Paz seja convosco, estamos falando diretamente da igreja sede, acabamos de vir de um acampamento maravilhoso de virada, estamos passando pelos 12 dias, a qual cada dia é voltado para um mês do ano de 2019 e também comemorando os 10 anos do Ministério Avivamento para as Nações, 10 anos aí maravilhosos, de muito joelho no chão, de muitos milagres, de muitos desafios vencidos, e eu tenho aqui ao meu lado a apóstola Cristiane de Oliveira, que sabe muito bem desses 10 anos, esteve à frente juntamente com o nosso apóstolo Wilson de Oliveira, e ela vai estar dando algumas palavras a respeito desse período maravilhoso, dessa conquista que o nosso ministério está tendo. Amém. Para nós é um privilégio muito grande estarmos aqui comemorando esses 10 anos de avivamento, que realmente tem sido avivamento desde o primeiro momento até agora. Com todas as lutas, batalhas, dificuldades, nós tivemos vitória em todas as nossas etapas. E para nós é uma honra estarmos aqui este ano, no ano do avivamento, no ano de 10 anos de avivamento, nós estarmos aqui comemorando, estamos dando entrada, além de comemorar os 10 anos do avivamento, dando uma entrada em um ano de 2019 com o tema de restituição, porque nós estamos tendo aqui os nossos 12 dias do ano, para cada mês do ano nós termos um mês de restituição, de bênção, e nós estamos vendo aqui maravilhosamente as famílias reunidas, da mesma maneira que nós estamos recebendo aqui nos nossos cultos, palavras de restituição, palavras de conserto, palavras de mudança de vida, de famílias que serão restauradas durante todo esse ano. Nós também estamos tendo a mesma linguagem sendo transmitida com os professores do projeto Resgatando Crianças para Jesus, nas salinhas, nos cultinhos, e a mesma linguagem que os pais estão recebendo aqui, também as crianças estão recebendo lá, e tendo aí noites maravilhosas, quando saem daqui famílias reunidas, famílias restauradas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus. Essas foram as palavras aqui da nossa apóstola Cristiane em comemoração aos 10 anos do Ministério Avivamento para as Nações.
Glórias a Deus, continuando com as nossas entrevistas diretamente da Igreja Sede, Igreja Avivamento para as Nações, estamos aqui com vários líderes dando entrevistas sobre esse tempo, sobre testemunhos a respeito desses 10 anos de Ministério Avivamento para as Nações. E eu tenho aqui ao meu lado o evangelista Marlos, do nosso ministério, que também estará dando algumas palavras a respeito desse tempo, desses 10 anos maravilhosos do Ministério Avivamento para as Nações. Ô Paloma, eu agradeço. Para mim é um motivo de muita alegria, de felicidade mesmo. Durante esses 10 anos eu também fui resgatado, através de um líder. E hoje eu tenho orgulho mesmo de fazer parte desse ministério que é a Igreja Avivamento para as Nações, porque eu me lembro todos os dias praticamente de como eu cheguei. Eu cheguei desgraçado, não só eu, como toda a minha família. Eu não tinha mais esperança nenhuma. Problema com vício, casamento destruído e muitas outras coisas que eu poderia ficar aqui umas 2 horas. Mas hoje sim, graças a Deus, eu tenho um prazer imenso de estar aqui agora falando o que Jesus tem feito na minha vida, na vida da minha família, e também como um grande líder através do ministério, através de vocês, que tem nos ajudado bastante, através dos nossos apóstolos. Hoje também sou evangelista em diversas células aí fazendo a obra de Deus, então com certeza é um motivo de orgulho, de festa, de alegria imensa de poder fazer parte desse ministério. Durante esses 10 anos, muitos milagres, muitas coisas maravilhosas têm acontecido e eu creio que vai continuar acontecendo em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, essas foram as palavras aqui do evangelista Marlos em comemoração a esses 10 anos de Ministério Avivamento para as Nações. E nós teremos mais entrevistas. Glórias a Deus. Então você, durante esse programa e outro programa também, você vai ver uns testemunhos, depoimentos de líderes da igreja sobre o nosso culto dos 12 dias, cada dia para o mês do ano de 2019. Eu gostaria de ler com você aqui no livro de Joel, capítulo 1, Joel capítulo 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, a praga dos gafanhotos e a seca. Preste atenção, anciãos, e escutem todos os moradores da terra. Você está falando para todos os moradores da terra, está incluso eu e você. Aí muitas pessoas podem dizer assim, não, isso aqui é só aquele tempo de Joel. Eu não gosto de ver essa expressão quando alguns teólogos, falam que era para o tempo de Joel. Então, se era para o tempo de Joel, muitos milagres na Bíblia também foi só para aquele tempo. E para mim, os mesmos milagres que aconteceram lá, acontecem hoje e vai acontecer até o momento da igreja aqui na terra, até o desfecho final. Então, eu não gosto de ter assim a Bíblia simplesmente para contar uma história. Para mim, a Bíblia é presente, ela é viva. Então, aquilo que aconteceu lá no tempo de Joel, claro que está acontecendo conosco. Por que acontece isso? Então, todos os moradores da terra, eu estou incluso nisso. E agora, vai além, Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais. Conte isso aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Então, de geração a geração, ia contando aquilo da mesma maneira que nós também contamos aos nossos filhos, contamos aos nossos discípulos. Então, chegou até nós vivemos isso. E ele diz assim no versículo 4, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. O que nós entendemos? Claro que é uma linguagem aqui figurada, mostrando a força do inimigo. Se nós estudarmos aqui, fazendo uma correlação com alguns outros textos na Bíblia, por exemplo, de Efésios capítulo 6, quando nós ministramos sobre batalha espiritual, nós falamos disso também, com relação ali, por exemplo, aonde Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Ele fala também de 4 níveis, da organização demoníaca. E o que nós podemos ver aqui é que
aquilo que um deixa, o outro vem e leva, até chegar no destruidor para matar realmente, para eliminar aquilo. Então, meus amados, eu gosto de juntamente com nossos discípulos, estudar bem isso daqui, porque é algo muito interessante e nós podemos ver isso daqui no decorrer, por exemplo, da vida das pessoas, em âmbito também, por exemplo, de cidade, de países, né? Nós estudamos isso daqui também, mostrando por que acontece, né? Tanta corrupção, tantas coisas terríveis dentro de uma nação, dentro de uma, por exemplo, dentro de uma cidade, dentro de uma família. Por que está ocorrendo tudo isso? A palavra de Deus, ela explica bem detalhadamente sobre isso. E durante esse tempo que nós estamos aqui, nesses 12 dias, nós estamos estudando um pouquinho mais detalhado, né, mostrando para as pessoas por que acontece tudo isso. Então, veja bem, claro que num programa de televisão não tem como a gente discorrer e falar, né? Mas as pessoas que estão aqui nesses 12 dias cada dia a gente menciona, nós já mencionamos aqui, por exemplo, sobre o cortador, o que ele faz, né? O que ele pode estar fazendo. Primeiro, ele corta, né? Espiritualmente falando. Claro que aqui está falando do gafanhoto na lavoura, mas isso aí nós entendemos também na vida espiritual nossa. Primeiro ele corta a nossa comunhão com Deus, ele vai cortando, tirando aos poucos. As pessoas que liam a Bíblia todos os dias, ele vai tirando aos poucos, né? Por exemplo, nós deveríamos ter uma disciplina de ler a Bíblia inteira todos os anos. Isso aí é algo tremendo para a nossa vida, né? Algo assim que, por exemplo, nós estaríamos alimentando da palavra de Deus todos os dias e traria para nós, além de conhecimento, uma intimidade maior com o Senhor. Então o inimigo ele vai cortando isso, né? Ele vai cortando, por exemplo, aquele tempo maravilhoso nosso que nós poderíamos dedicar ao Senhor, na oração, no jejum. Ele vai tirando, porque ele sabe o resultado de tudo isso, o que pode proporcionar, por exemplo, a nós, quando verdadeiramente nós estamos ali, nós tomamos uma posição, uma atitude para com o Senhor. Então ele vai cortando também, por exemplo, a pessoa que tem ali um ministério, né, que é dedicado ao ministério, que está ali naquela pegada mesmo ali, lutando pelas almas. Ele vai cortando aos poucos, né, deixando aquela pessoa apática, deixando aquela pessoa fria espiritualmente para agir, né? Aí ele vai agindo com outro nível demoníaco, para que aquela pessoa vai, né, com o objetivo dele é destruir essa pessoa mesmo, é eliminar essa pessoa, eliminar essa família, eliminar essa igreja, eliminar esse ministério. Então esse é o propósito do nosso adversário. Então o cortador, primeiro, ele vai, né, através da nossa vida, nós que temos o ministério, nós que somos líderes, ele vai atacando, porque, por exemplo, quando ele ataca um líder, ele não ataca só aquele líder, ele ataca toda aquela célula, toda aquela igreja, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, meu amado, porque esses demônios, né, você pode ver que todos eles terminam ali a parte em dor, né? O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Então, nesse programa, nós vamos estar mencionando a ação de cada um, para que você tome cuidado esse ano, né? Para que ele não venha, por exemplo, tirar o teu compromisso de ler a Bíblia todos os dias, meu amado. Tem aí um hábito, começa lá em Gênesis. Olha, mas eu não entendo. Claro que tudo que a gente lê a primeira vez, a gente tem uma dificuldade de compreender aquilo, tudo que nós lemos, até uma frase. Às vezes nós lemos uma frase, nós não entendemos aquilo, mas nós lemos novamente para nós entendermos. A Bíblia é assim. Então, tem essa disciplina de ter uma vida de oração, né? Orar, por exemplo, quando o problema vem, nós devemos ter uma vida de oração. Não é quando nós estamos cheios de problema, nós devemos ter uma vida de oração, porque oração é falar com o Senhor. Com problema ou não, nós temos vida de oração, nós colocamos diante de Deus.
porque é um relacionamento, oração é um relacionamento, né? É um diálogo com o Senhor. Da mesma maneira que nós falamos, nós ouvimos e Ele responde. Tem um hábito também de ter vida de jejum, meu irmão. Então você vai ver, por exemplo, em vários lugares na Bíblia, onde fala, né, o jejum, como que ele é importante para a nossa vida. Não deixa esses demônios cortar isso de você, não. Você que é um pastor também, né, que tem aí um ministério que avança, não deixa o inimigo ficar cortando isso da sua vida, não, meu amado. Tá? Então, hoje nós estamos aí focando o cortador. Então, ele vai cortando a nossa comunhão com Deus, vai cortando a nossa vida de oração, ele vai cortando o nosso jejum, ele vai cortando a nossa vida, por exemplo, de ler a palavra de Deus, de ser fiel verdadeiramente ao Senhor, de fazer com que o reino de Deus avance. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, meu amado. A gente tem visto isso no decorrer, né, dos anos. Aí você fala, não, isso aqui é gafanhoto. Claro que o Senhor usa aqui uma palavra figurada, como Ele usa lá, por exemplo, ovelha, Ele usa lobo, né? Nós temos que entender isso na Bíblia. Isso aqui não foi só para o tempo de Joel, nós vemos isso acontecer, e como em nível, por exemplo, ministerial, de célula. Então tudo isso o inimigo ele vai fazendo, ele vai cortando nosso empenho, né? A nossa dedicação. E isso para nós deveria crescer cada vez mais, não ser cortado, deveria ser acrescentado, cada ano acrescentar mais, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está nessa causa, o Senhor realmente dá proteção, dá livramento. Então não deixa o inimigo cortar, não, meu amado. Vai cortando aos poucos, não tem a vida ali de oração, de disciplina com o Senhor. Não deixa o inimigo cortar isso de você, não. Tá bem, meu amado? Você vai acompanhar mais as entrevistas aí que nós fizemos e logo em seguida retornaremos. Glórias a Deus, continuando aqui com as nossas entrevistas em comemoração aos 10 anos de avivamento e também percorrendo esses 12 dias, com cada dia voltado para um mês do ano de 2019. Agora nós temos aqui ao nosso lado a evangelista Camila, que também estará dando algumas palavras a respeito desses 10 anos de avanço, 10 anos de crescimento, 10 anos aí de muitos milagres neste ministério maravilhoso, ministério Avivamento para as Nações. Eu gostaria de ouvir algumas palavras, e o público de casa também, evangelista, a respeito desses 10 anos, desse tempo de ministério, as conquistas, os milagres que você já tem visto, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, meus amados, tem 10 anos, né, que eu estou no avivamento, juntamente com a minha família. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a vida totalmente destruída, sem sonhos, sem projetos, né? O diabo tinha roubado tudo de mim, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando eu entrei no avivamento, entreguei a minha vida verdadeiramente para Jesus Cristo, ali foi restituído várias áreas da minha vida, minha área sentimental, que estava literalmente destruída, juntamente com meus apóstolos, que eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Rovilson, da apóstola Cristiane, que deu todo o apoio ali para mim. Então eu posso falar para você que o avivamento é a minha família, e esses 10 anos eu me sinto honrada de fazer parte desse ministério. Amém? Glórias a Deus. Essas foram as palavras aqui da evangelista Camila, diretamente da Igreja Sede, Igreja Avivamento para as Nações, em comemoração aos 10 anos de ministério. Diretamente da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, continuamos com as nossas entrevistas com os líderes do ministério a respeito a essa comemoração dos 10 anos de ministério, 10 anos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um tempo de muito avanço, um tempo de muito joelho no chão, um tempo ali de muitas orações, de muitos milagres, e nós queremos ouvir cada líder para que sejamos edificados, né, a partir de cada testemunho, a partir ali de cada depoimento. E eu tenho aqui ao meu lado a evangelista Nísia, aqui da igreja, aqui do Ministério Avivamento para as Nações, e ela dará algumas palavras a respeito dessa comemoração maravilhosa. Paloma, para mim é um privilégio estar nesse ministério. Eu estou há mais tempo, né? Estou mais que 10 anos, mas o que eu vejo mesmo de avivamento foi nesses 10 anos. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos apóstolos, apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane, pela confiança também que Ele me dá de estar tomando conta de um núcleo na cidade de Cambuí, também
em Osasco, junto com outros líderes. E eu tenho visto só milagres, Paloma, porque o nome já diz, Avivamento para Nações, é um nome forte. Muitas conversões eu tenho visto, milagres, e é poder de Deus sobrenatural. E até hoje, Paloma, eu não vi uma profecia do nosso apóstolo que não se cumprisse na minha vida, na minha família, e tudo que ele lança, né? Os desafios que ele lança, os planejamentos que ele faz, tudo acontece. Então essa igreja é uma igreja de poder, é uma igreja de avivamento, e é maravilhoso estar nesse acampamento para as nações. Glórias a Deus, essas foram as palavras da evangelista Anísia em comemoração aos 10 anos de Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Que a paz seja convosco, diretamente da nossa igreja sede. Meu nome é Bruno Antunes e eu estou aqui com o evangelista Renan. Renan, comente um pouco para nós sobre a importância do jovem estar envolvido com tudo aquilo que a Casa de Deus nos proporciona. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade aqui. Para mim é uma honra, né, estar contando um pouco do meu testemunho, aquilo que eu tenho vivido no Ministério Avivamento para as Nações durante esses 10 anos. Eu mesmo entrei com 15 anos de idade, então toda a minha juventude e adolescência eu pude ter o privilégio de evitar muita coisa ruim na minha vida, né? E ter muitas oportunidades que eu sei que pessoas até mais velhas nunca tiveram, né? Então, oportunidades como entrar num estúdio, gravar um rap, né? Em relação ao nosso avivamento, em relação aquilo que nós temos vivido no ministério. Tive a oportunidade, louvado seja Deus, de ir 2 vezes para a África, Moçambique, uma experiência maravilhosa, algo assim que não foi simplesmente fazer um passeio, né? Mas fui fazer a obra de Deus. Nós temos uma igreja hoje aberta lá, nós temos dado apoio aos pastores de lá, dando, né, sustento espiritual, financeiro, enfim. E assim, as oportunidades que eu tenho recebido nesse ministério são infinitas. Então eu vejo que hoje, tudo que o Senhor tem feito na minha vida profissional, tudo que Ele tem feito na minha célula, né, que são os discípulos que o Senhor tem acrescentado, comecei lá como discípulo, embrionário, e hoje pela graça de Deus o Senhor tem nos trazido como evangelista, e o Senhor tem trazido pessoas que honram, que lutam junto. Então assim, só agradecer realmente, tenho vivido muitas coisas maravilhosas e falar para os jovens aí que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Há 12 anos atrás eu fiz isso e tenho provado da graça de Deus e só me arrependi de não ter chegado antes. É isso aí, você ouviu o evangelista Renan. Glória a Deus. Então são líderes, né, que deram entrevista, pessoas que também lutam pelas vidas, lutam pela família, lutam pelas almas. Tem uns que já estão no nível um pouquinho mais, cresceu um pouquinho mais, e ele também já tem ido, por exemplo, a outra cidade, a outros países. É muito importante. Esse ano também pretendemos alcançar outros países, em nome de Jesus, porque esse é o propósito da igreja, tá bom, meu amado? Você vai acompanhar mais umas entrevistas de líderes e logo em seguida nós voltaremos e eu quero orar por você. Glórias a Deus, continuando com as nossas entrevistas aqui na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, em comemoração a esses 10 anos maravilhosos, 10 anos de muito crescimento, de muito milagre. Eu tenho aqui mais uma líder do nosso ministério, a líder estratégica Maria Aparecida, que também estará compartilhando conosco algumas palavras a respeito desses 10 anos, a respeito desse tempo maravilhoso que temos tido. E claro que cada vida que dá um depoimento aqui é resultado desse tempo, é resultado de cada oração, é resultado de cada joelho no chão, de cada jejum, de cada milagre. Então nós queremos ouvir cada um aqui, cada depoimento maravilhoso. Nós gostaríamos de saber, Maria Aparecida, o que você tem a falar a respeito desses 10 anos de Ministério Avivamento para as Nações. Amém. Para mim é um tempo maravilhoso, um tempo de conquista, um tempo de grandes milagres e de ver realmente o que diz no Salmo 126. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria trazendo os seus molhos, né? E nós estamos nesse ministério há mais de 10 anos, né? E nós vimos o choro dos nossos apóstolos, para que esse ministério avançasse, para que nós como líderes entendêssemos. Então é uma grande conquista e a realização daquilo que os nossos apóstolos têm profetizado, que nós íamos ter igreja em vários lugares, que nós íamos ter igreja no mundo inteiro, e nós temos visto isso acontecendo
Eu, por exemplo, estou no núcleo de Guaianazes, na Zona Leste, lá em Guarulhos, que é uma cidade da Grande São Paulo. Também tenho pessoas representantes no Jardim do Lago, aqui em São Paulo também, em Campos Gerais, agora também na Argentina. Então, é maravilhoso fazer parte desse mover, ver os milagres. Eu sou o milagre de Deus aqui desse ministério e glória a Deus por tudo isso. Glórias a Deus. Essas foram as palavras da líder estratégica Maria Aparecida em comemoração aos 10 anos do Ministério Avivamento para as Nações. Continuando com as nossas entrevistas diretamente da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, aqui nos 12 dias, cada dia que maravilhoso, representando a vitória sobre cada mês do ano de 2019, nós temos mais uma líder estratégica Lucy Cláudia, aqui do nosso ministério, e ela também estará dando algumas palavras a respeito dessa comemoração dos 10 anos de ministério. Paz a todos, né? Eu estou no ministério há 3 anos e dentro desses 3 anos o Senhor ele tem feito muitas coisas sobre a minha vida, o Senhor tem acrescentado muitas coisas. Hoje eu sou envolvida ali no Ministério de Crianças, onde eu estou ali à frente, e Deus ele tem me capacitado, tem me dado sabedoria, porque quando eu cheguei na igreja não era assim, eu era uma pessoa tímida, uma pessoa quieta, e eu deixei Deus ele tratar na minha vida, e eu agradeço muito ao Senhor por esse ministério, por tudo aquilo que o Senhor ele me entregou aqui nesse ministério. Hoje eu trabalho já por conta própria e tudo isso eu aprendi aqui. Eu louvo ao Senhor por isso. Tem 3 anos que eu estou aqui no ministério e eu agradeço muito a Deus por estar envolvida nesse mover. Glórias a Deus, essas foram as palavras aqui da líder estratégica Lucy Cláudia, diretamente da Igreja Sede, em comemoração aos 10 anos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios? Só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Glórias a Deus. Então a ministração de hoje, foi sobre o livro de Joel, o cortador. Não deixa de cortar a tua comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, não deixa de cortar, meu amado. Amém? Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, em nome de Jesus Cristo, nós que temos que ter atitude, Senhor,
mediante uma atitude, Tu abre portas, ó Deus querido, e nos coloca em níveis maiores, ó Pai. Em nome de Jesus, que o inimigo não venha cortar a nossa comunhão, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa disciplina de ler a palavra, mas que possamos sim, Senhor, ter esse ano, em nome de Jesus Cristo, mais empenho naquilo que nós fazemos, ó Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu.